Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Piramidal e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, bem recorrente em pacientes adultos, raro em crianças, mas que vocês precisam saber, que é a hipertensão intracraniana idiopática na idade pediátrica. Nosso microfone está um pouquinho ruim, mas acho que dá para gravar. Então vamos lá. Para começar, eu estruturei a aula em 5 tópicos para nos ajudar a entender melhor esse tema. Então, o primeiro tópico vai ser os conceitos, o segundo, epidemiologia e fatores de risco, depois as manifestações clínicas, diagnóstico e como tratar essa patologia. A hipertensão intracraniana idiopática, ela antigamente já teve diversos nomes. Entre esses nomes, meningite serosa, hipertensão meningia, hidrópsia meningia hipertensiva, pseudotumor cerebral, que era usado até algum tempo atrás, e hipertensão intracraniana benigna, que já está caindo em desuso. Quando a gente usa o termo meningite, a primeira coisa que se lembra são aqueles quadros infecciosos graves, onde os pacientes ficavam altamente sequelados ou muitas vezes até morriam. Então, por isso, esse termo foi caindo em desuso, já que é uma patologia menos maligna do que a meningite infecciosa bacteriana, por exemplo. Hidrópsia meningia nos faz lembrar de hidrocefalia. E um dos critérios que a gente vai ver para a hipertensão intracraniana idiopática é justamente não ter nenhum efeito de massa intracraniano, nenhuma causa justificável de hipertensão intracraniana. Além disso, pseudotumor cerebral é uma, é uma boa nomenclatura, já que pseudo é falso, tumor causa uma pressão intracraniana, então um falso tumor que causa uma pressão intracraniana. No entanto, eu vou dar uma opinião particular minha e que aconteceu comigo, pessoal. Eu tive uma paciente na enfermaria que teve hipertensão intracraniana idiopática e na passagem de leito com a visita multidisciplinar, igual acontece todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, eu falei pseudotumor cerebral como diagnóstico. Essa paciente ficou desesperada, ela tinha uma crise de ansiedade horrorosa, onde ela desesperou, desencadeou ela um transtorno do pânico, onde a palavra pseudotumor ela achou que tinha câncer e saiu espalhando isso para o hospital e até explicar para ela, fazê-la entender. A gente precisou de auxílio do pessoal da psicologia. Então, é uma palavra que eu evito usar, principalmente numa população tão carente de conhecimento igual a população do Brasil, principalmente as populações interioranas. Hipertensão intracraniana benigna é um termo que já está caindo em desuso, porque como a gente vai ver, ela não é uma patologia benigna. Ela tem alterações neurológicas que podem ser graves e causar sequelas nos pacientes. Então, a hipertensão intracraniana idiopática é quando existe uma pressão aumentada dentro do crânio do paciente, sem evidência laboratorial ou radiológica que justifique essa hipertensão. A gente vai ver, logo, o termo idiopática nos faz acreditar que ela é uma doença de exclusão. A gente precisa excluir todas as outras causas para depois fazer o diagnóstico dessa patologia. A patogênese, como eu já falei um pouquinho anteriormente, ela é bastante discutida e não existe ainda na literatura uma certeza do que causa. Por isso que existe o nome idiopática, não é mesmo? Então, existem algumas hipóteses de como pode ocorrer essa patogênese, e uma delas é a estenose dos seios venosos ou uma má circulação do sangue, uma má circulação do retorno sanguíneo. Aqui a gente tem os seios venosos, seio sagital superior, seio transverso, sigmoide e veia jugular aqui embaixo. E com isso, algumas vezes ocorre estenose, principalmente a nível dos seios transversos, e com isso há uma congestão cerebral sanguínea, que só por isso já aumenta a pressão intracraniana, e além disso, a gente tem que lembrar que são nos seios onde ocorre a absorção do líquido através das granulações aracnoides. Então, se a gente tem qualquer obstrução nesse fluxo, a gente vai ter uma hipertensão às custas de má absorção do líquor e congestão venosa cerebral, aumentando a pressão intracraniana. É uma das justificativas dessa patologia. No entanto, se você tem uma estenose, você já tem uma causa da hipertensão intracraniana, né? Mas pode acontecer estenose associada à hipertensão intracraniana, que muitas vezes são dados diagnósticos como hipertensão intracraniana idiopática, a depender do serviço, do médico que está avaliando o paciente. Outra hipótese
é a hipótese da circulação licórica, onde há uma alta produção de líquor ou uma má absorção do líquor, e esse cérebro ele é pouco complacente, ele não aumenta os ventrículos e não comprime o córtex cerebral, fazendo com que não se altere as imagens dos espaços licóricos desse paciente, na maioria das vezes, e com isso com isso existirá essa hipertensão por conta da pressão do líquor ali que está em excesso. Mas é uma hipótese, também não confirmada, mas a mais aceita até então é essa, que existe um distúrbio da circulação licórica e vai fazer parte do tratamento, a gente vai ver lá na frente isso aí. Outra hipótese que está sendo estudada é a hipótese inflamatória. Os astrócitos são células da micróglia e eles são responsáveis por, como se fossem as nossas células de defesa, ajuda as nossas células de defesa do sistema nervoso central. Então, os astrócitos eles conseguem modular a resposta inflamatória. Há alguns estudos que mostram que nos pacientes com hipertensão intracraniana idiopática, esses astrócitos tendem a ter uma resposta mais pró-inflamatória, liberando interleucina 1, 6, TNF-alfa, interferon gama, e com isso causando como se fosse um edema cerebral difuso, um edema do parênquima mesmo, e com isso uma hipertensão intracraniana. É uma hipótese menos provável, mas que está sendo estudada nos últimos tempos. E além disso, de 10 anos para cá, a gente começou a saber bem mais sobre o sistema linfático do sistema nervoso central, e com isso, uma das hipóteses também é de que há uma alteração nesse sistema linfático, produzindo assim uma má absorção do líquido intersticial e um edema do tecido, causando hipertensão intracraniana. Como vocês podem ver, quando a doença tem muitas hipóteses patogênicas, é porque ainda não tem nenhuma delas que é verdadeira. Então, são hipóteses, a gente ainda precisa estudar muito isso. É uma área de estudo aí que serve para futuros doutorados, mestrados, vão ajudar a gente a esclarecer essa doença. A epidemiologia dessa patologia nos pacientes adultos é de 0,9 para cada 100 mil habitantes e acontece principalmente em pacientes obesos. Por quê? O paciente obeso ele tem uma alta pressão intraabdominal. Essa alta pressão intraabdominal ela se reflete na veia cava, que reflete na veia jugular, e a veia jugular ela não tem um retorno venoso muito bom quando essa pressão está aumentada, com isso causando a congestão cerebral e aumento da pressão intracraniana, como eu expliquei anteriormente aí na patogênese. E ela acontece, então, em 19 para cada 100 mil habitantes. Isso é muita coisa, é muita gente. Agora, em pacientes infantis, na pediatria, é uma raridade a gente ter hipertensão intracraniana idiopática. No entanto, com os diagnósticos mais frequentes, os pacientes procurando mais a assistência especializada, tem se feito cada vez mais diagnóstico. E o pior é que esses diagnósticos têm acontecido principalmente em pacientes pequenos, em pacientes menores. Estima-se que pelo menos 60% de todas as hipertensões intracranianas idiopáticas na criança sejam em pacientes com menos de 10 anos de idade. E isso é um problema que a gente vai ver nas manifestações clínicas, que esses pacientes eles não se expressam muito bem. Então pode ser um problema diagnóstico, uma coisa a ser estudada, por isso que a gente está fazendo essa aula para vocês. Os fatores de risco associados, a gente já viu que a obesidade é um fator de risco, principalmente em pacientes adultos. E nas crianças, o principal é uso de medicações, por exemplo, terapias hormonais com GH, uso de glicocorticoides, pode fazer desencadear a hipertensão intracraniana idiopática. E aí, com isso, né, muitas vezes tira a medicação e não melhora. Por isso que ele é um fator de risco e não a causa da doença. Além disso, as alterações endocrinológicas, a produção de GH, por exemplo, algumas outras tireoidopatias, por exemplo, algumas outras doenças endocrinológicas podem ser fatores de risco para esse paciente a vir desenvolver no futuro uma hipertensão intracraniana idiopática. Além disso, pós-infecção, principalmente relacionada à criptococose, que era bem mais comum antigamente, quando se tinha doenças pelo HIV disseminadas no mundo, sem tratamento.
e aí, pós-infecção, esse paciente evoluiria com uma hipertensão intracraniana e muitas vezes ela não era diagnosticada de forma assídua e com isso era classificada como idiopática. Então a gente tem as hipertensões intracranianas no adulto, que tem aquela epidemiologia que eu falei, e na criança, que é uma raridade, e esses são os principais fatores de risco associados. As manifestações clínicas devem ser divididas entre pacientes com menos de 8 anos e pacientes com mais de 8 anos. Isso porque pacientes muito pequenos tendem a ter poucos sintomas porque eles não sabem se expressar. Uma criança de 3 anos de idade, ela não vai saber falar que está com a vertigem, por exemplo, que está eh eh, com com a tonteira, com alguns outros sintomas que eu vou mostrar a vocês. Crianças mais velhas, elas vão se expressar melhor e com isso os diagnósticos podem ser mais eficazes. A principal manifestação clínica são as alterações visuais. Os escotomas são muito comuns. A diminuição do campo visual está presente em até 91% dos pacientes e a perda da acuidade visual de 6 a 20%. Entendam a diferença da diminuição do campo com a perda da acuidade. A diminuição do campo é quando existem alterações, e são principalmente periféricas, que há uma diminuição global da visão, mas que não atrapalha o paciente no desenvolvimento de suas atividades diárias. Já a perda da acuidade, esse paciente, além da perda visual, ele tem uma perda funcional, por isso é perda da acuidade visual. Além disso, as cefaleias são sintomas também muito frequentes, estão presentes de 62 a 91% dos pacientes. Geralmente são descritas como cefaleias frontais e cefaleias de forte intensidade, com 8 a 10 na escala da dor. Geralmente são cefaleias pulsáteis, não tendem a ser unilaterais, geralmente são bilaterais e frontais, e pioram as manobras quando a gente testa hipertensão intracraniana mesmo, que é o decúbito, quando o paciente deita, aumenta a pressão intracraniana, porque diminui o retorno venoso, causa congestão cerebral, os pacientes piora a dor, e além disso, manobras de valsalva também piora a dor, pelo mesmo motivo, aumenta a pressão intraabdominal, diminui o retorno venoso, aumenta a congestão cerebral, por consequência, aumenta a pressão intracraniana. E aqui, principalmente em crianças mais velhas, a gente vai ter os acufenos pulsáteis presentes em 50%. O que que é isso? É aquele sintoma onde o paciente consegue escutar o batimento dos vasos intracranianos. Ela está escutando a pulsação ali dentro. Tchuf, 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 tchuf. Isso são os acufenos pulsáteis. Ele está presente em 50% dos pacientes. Zumbido e vertigem são outros sintomas que podem aparecer, mas são bem menos frequentes. Além disso, paralisia de nervos cranianos, o principal nervo que tem paralisia aqui é o sexto nervo, porque ele é o mais acometido nas hipertensões intracranianas, porque ele tem um maior trajeto até a sua entrada na fissura orbitária superior. Com isso, ele está mais sujeito às alterações da pressão dentro do crânio. Além disso, quando a hipertensão é crônica, esse paciente vai causando uma rarefação no osso. É como se fosse um mecanismo de adaptação do próprio crânio tentando achar espaço para aquela pressão lá dentro. Então, com isso, o osso torna-se bem fininho e muitas vezes pode ocorrer a encefalocele, né, a meningocele que entra para dentro de algumas cavidades. Eu já tive essa mesma paciente que eu dei o exemplo do pseudotumor cerebral, ela internou com hipertensão intracraniana idiopática. Ela era obesa, né, então secundária à obesidade, e com isso desenvolveu uma fístula licórica. Com essa fístula licórica, ela fez uma falha óssea na lâmina crivosa do etimoide e entrou cérebro para dentro da cavidade nasal. Ela precisou de cirurgia para corrigir essa falha óssea. Então, isso tudo ocorreu por conta de uma adaptação ao osso que fica bastante fininho na hipertensão crônica. O papiledema, apesar de não ser um sintoma do paciente, é um sinal muito típico que é investigado quando se tem sinais, quando se tem sintomas visuais. Então, a criança referiu sintomas visuais, a mãe ou pai leva ela
no oftalmologista, o oftalmologista faz o fundo de olho e acha o papiledema. Então aqui a gente tem um papiledema bem pronunciado. Isso aqui é um caso de uma paciente nossa mesmo, onde a gente vê esse nervo óptico já em sofrimento, mostrando até uma atrofia. O diagnóstico, então, dessa patologia, como eu falei, ele é um diagnóstico de exclusão. A gente precisa ter evidência de uma hipertensão sem uma causa pré-definida, né? Muitas vezes, esse paciente pode ter fatores de risco desencadeantes, como eu falei anteriormente, medicações, sobrepeso em adultos, alterações endocrinológicas, mas essas não são as causas, vamos se dizer assim, principais. Elas não têm uma fisiopatologia direta que justifica. Então, é uma hipertensão intracraniana idiopática, porém, o fator de risco é justamente esses que eu acabei de falar. E os critérios utiliza tudo isso que eu falei, de excluir as outras patologias e a gente ter certeza de que tem uma hipertensão intracraniana lá dentro. Então, existem os critérios modificados de Dengue, onde tem sinais e sintomas de pressão intracraniana aumentada. Esse paciente pode ter papiledema, cefaleia, ou outros sintomas de hipertensão intracraniana, cefaleia que piora de Cook, por exemplo. Um exame neurológico normal, e aqui eu já coloquei um asterisco que eu vou falar daqui a pouco. A pressão intracraniana aumentada, e aqui ela vai ser aferida. A gente não vai trepanar um crânio do paciente para poder aferir a pressão intracraniana. A gente pode fazer isso através de uma punção lombar. Eu vou mostrar posteriormente como é feita também, mas é um exame bem menos invasivo do que uma cirurgia intracraniana para medir a pressão. Além disso, eu preciso ter um exame de imagem que não identifique nenhuma causa que justifique a hipertensão intracraniana. Por exemplo, hidrocefalia, lesões com efeito de massa, um tumor cerebral, uma malformação arteriovenosa, alterações estruturais, vasculares. E, além disso, eu tenho que pedir uma angiovenosa para avaliar se não existe a estenose do seio. E aí, em 2007, houve a revisão dos critérios de Dandy por esse autor, Rangalo, que em 2007 escreveu um artigo muito legal, esse que está aqui embaixo, se vocês quiserem ler, onde ele separou as pressões intracranianas por idade, que eu vou colocar no próximo slide, e além disso, ele incluiu a paralisia dos nervos cranianos como parte do exame neurológico desse paciente. Por isso existe esse asterisco aqui. Então, o exame neurológico normal não precisa ser critério para fechar a hipertensão intracraniana idiopática, já que paresias e paralisias de nervo craniano podem estar presentes nessa patologia, além de fístula licórica, por exemplo. Então, existem características no exame neurológico que podem estar alteradas sim. A punção lombar, ela deve ser feita em decúbito lateral. Eu gosto de fazer em decúbito lateral esquerdo. Geralmente, pessoas destras têm uma maior facilidade em enfiar a agulha dessa forma, né, de caudal para cranial. Então, eu prefiro decúbito lateral esquerdo. E isso acontece porque a coluna fica no mesmo nível da cabeça. Então, aqui a gente consegue ter uma pressão bem parecida com a pressão intracraniana. O ideal é se ter um raquinomamômetro, que é um aparelhozinho que coloca, e aí ele vai aferir essa pressão aqui dentro em milímetros de mercúrio, mas o que mais acontece, como é difícil encontrar um hack no mamômetro, a gente usa o equipo, acoplando o equipo bem aqui na saída da agulha e com isso fazendo centímetros de água, onde a gente vai olhar com a régua posteriormente. E aí existem formulazinhas onde a gente consegue transformar centímetros de água em milímetros de mercúrio. Além disso, lá no artigo de 2007, ele separou 7,6 centímetros de água em recém-nascidos, 18 centímetros de água em crianças com menos de 8 anos e maior que 25 centímetros de água em crianças maior que 8 anos. Esses são os critérios de hipertensão intracraniana nessas crianças. Tá? Não é igual ao adulto, onde a gente considera maior que 20 milímetros de mercúrio, por exemplo, para quase todo mundo. Isso principalmente relacionado ao trauma, mas pode ser usado aqui também. Nas crianças, esses valores são bem menores, até porque são crianças. A ressonância magnética, ela é o exame de imagem melhor para ser utilizado em vigência de hipertensão intracraniana idiopática. A tomografia pode ser utilizada? Pode.
mas você vai pedir uma ressonância depois e uma imagem venosa também. Então, na ressonância, o que a gente espera ver são principalmente alterações indiretas. A ressonância ela é um exame ela é um exame pouco sensível, né, a gente tem algumas alterações que elas são pouco sensíveis, mas elas são alterações específicas. Então, quando a gente tem sinais e sintomas relacionados à hipertensão intracraniana idiopática, com a ressonância positiva, provavelmente esse paciente realmente tem hipertensão intracraniana idiopática, eu vou fazer uma punção lombar nele. Lembrando que quando tem alteração no exame neurológico, sinais de alarme e que eu preciso fazer uma punção lombar, eu não faço antes de ter o exame de imagem. Então, o ideal é que se faça a ressonância e depois que tiver evidência ou não de hipertensão intracraniana, de alterações relacionadas à hipertensão intracraniana, faça a punção lombar. Nunca faz a punção lombar antes, quando houver sinais de alarme. Então, aqui nessa ressonância, a gente tem uma distensão da bainha do nervo óptico, a gente vê aqui ela mais grossinha, esse nervo óptico está tortuoso, ó, perceba que ele faz uma voltinha, um S, e além disso, a gente percebe aqui no corte sagital a célula túrcica vazia, que são sinais sugestivos de hipertensão intracraniana idiopática. Nessa outra ressonância, a gente vê um aumento da bainha licórica, o normal ela tá até 5 milímetros, aqui ela tá 7,6 milímetros. E além disso, o nervo óptico se insinua para dentro da esclera. Essa esclera ela tá apertada, então há um achatamento posterior dessa esclera e com isso o nervo óptico algumas vezes pode começar a penetrar dentro da esclera mesmo. Isso é uma alteração que é bem sugestiva de hipertensão intracraniana idiopática. Aqui no corte sagital, a gente vê a insinuação das tonsilas cerebelares, aqui faz lembrar da síndrome de Arnold-Chiari tipo 1, porém, ela não a herniação da tonsila ela não é tão proeminente abaixo da linha de McRae, que vai aqui do base até o opístio. Então, eu não fecho a Arnold-Chiari. Pode ser uma hipertensão intracraniana idiopática, que a gente vê as tonsilas também preenchendo o forame magno, que está com líquor, e aqui a transição bulbo-medular. Então, linha de McRae está passada aqui, e com isso existe uma insinuação das tonsilas através da linha de McRae, porém não fecha critério para Arnold-Chiari, porque a gente não tem ela tão proeminente assim. Além disso, é uma alteração bem pouco sensível, mas que quando existe é bem sugestivo de hipertensão intracraniana idiopática mesmo, que é a ectasia dos cavos de Meckel aqui bilateral, relacionadas aos nervos cranianos. A angiorressonância venosa é principalmente para avaliar a perviedade dos seios, e aqui o seio transverso é o mais acometido de todos, havendo uma estenose do seio transverso, provavelmente pode ser a causa de hipertensão intracraniana desse paciente. O tratamento ele é dividido entre o tratamento medicamentoso e o tratamento cirúrgico. Inicialmente é tentado o tratamento medicamentoso, mas existem algumas limitações. Essas são as medicações utilizadas no tratamento medicamentoso da hipertensão intracraniana idiopática. A acetazolamida, ela é um diurético que atua no túbulo contorcido proximal e inibidor da anidrase carbônica. A anidrase carbônica, ela participa da produção do líquor no plexo coroide. Então, o que ele vai fazer? Se ele vai inibir a anidrase carbônica, eu vou inibir a produção do líquor. Com isso, esse paciente vai ter menos líquor circulante, com isso, a menor pressão intracraniana. A segunda linha é o topiramato, que ainda está sendo estudada, fisiopatologia, ele é um anticonvulsivante, que também é usado, mas sabe-se que ele também diminui a produção do líquor. A terceira linha é a furosemida, que é um diurético de alça, inibidor da, da enzima sódio-cloro na alça de Henle, e com isso ele vai desidratar o paciente. Desidratando também vou ter menos produção, eu vou ter menos quantidade de líquor circulante, podendo ajudar. Mas quando já chega na furosemida, esse paciente realmente não vai responder ao tratamento. E percebam que as duas medicações, né, das 3 medicações, são diuréticos
E diurético causa esfoliação, desidratação, acetoazolamida pode causar acidose. Então, esse pode ser um problema muito grave para o paciente, principalmente quando a gente pensa em criança. O topiramato, além de tudo, tem os efeitos cognitivos associados, então não são medicações fáceis de serem usadas, porque têm efeitos colaterais que podem ser maléficos ao nosso paciente. O tratamento cirúrgico, a gente precisa entender primeiro as indicações, que são essas, quando eu tenho alterações visuais graves, uma piora visual progressiva, mesmo quando esse paciente está tratando com medicação e há uma piora visual, mesmo se há uma melhora da cefaleia, eu tenho que operar esse paciente. Se eu tenho a manutenção do papiledema, mesmo em vigência do tratamento medicamentoso, e se eu tenho uma cefaleia resistente ao tratamento medicamentoso. E aqui a analgesia, junto com essas medicações que eu acabei de falar anteriormente, eu tenho indicação de fazer uma descompressão da baía do nervo óptico para essa paciente, para esse ou essa paciente não ficar cego, e além disso, as derivações que são as primeiras linhas de cirurgia. As derivações pode ser a DLP, que é uma derivação que comunica a lombar com o abdômen, jogando o líquor que sai lá da coluna para dentro do peritônio, o peritônio absorve, e a DVP, que é a derivação ventrículo-peritoneal, onde coloca o catéter dentro do ventrículo e esse catéter vai drenar também para o peritônio, fazendo com que assim é, há um circuito colateral nessa circulação do líquor, fazendo com que assim diminua a pressão intracraniana. Então, o prognóstico desses pacientes, o papiledema resolve em 3 a 6 meses, geralmente com tratamento medicamentoso. Se não resolver, como a gente viu anteriormente, tem indicação de cirurgia, e aí ele tem que resolver de 3 a 6 meses, senão a gente tem que pensar em abordagens múltiplas. Por exemplo, fiz uma DLP na minha paciente e ela não melhorou o papiledema em 6 meses. Eu vou ter que fazer uma descompressão da baía do nervo óptico, porque senão ela vai ficar cega. Então a gente precisa associar cirurgias aí para poder tratar, e além disso, o tratamento medicamentoso que pode precisar ser continuado quando isso ocorre. A taxa de recorrência é de 6 a 22% dos casos, e ela é rara no primeiro ano do tratamento. Ou seja, eu operei meu paciente, vai passar um ano bem até começar a piorar de novo, o papiledema, a cefaleia, o que seja. De qualquer forma, é uma taxa de recorrência até alta, né? O que mostra que a fisiopatologia é bem complexa. O que a gente tem que priorizar realmente é retirar os fatores de risco, retirar a medicação, corrigir patologias endócrinas, evitar infecções nesses pacientes, né? Que muitas vezes em determinadas situações não tem o que se fazer. E além disso, quando tiver indicação de tratamento, tratar o mais rápido possível, porque é uma doença que pode causar déficits neurológicos graves, como a cegueira. Essas foram as referências, espero que vocês leiam pelo menos uma. E aqui está o nosso contato, canal Piramidal. Segue aí, lembra de deixar o joinha. Aqui é nosso Instagram e o meu Instagram também, se vocês quiserem seguir. Acompanhe a gente aí nas redes, vai ter mais conteúdo para vocês em breve. E na próxima quarta vai ter a liberação do podcast que a gente vai gravar, que vai ficar muito top. Um abraço, boa noite para vocês e tchau.